Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhaktavandavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikha Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shri Upanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 6, Nitya Dharma, Raça e Casta. Devidasa Vidyaratna era um professor e por longo tempo ele foi firmemente convicto de que os Brahmanas eram os melhores dentre todos os Varnas. Ele acreditava que ninguém, exceto os Brahmanas, são aptos a alcançar a meta mais elevada da vida e que, a menos que ele nasça numa família, que alguém nasça numa família Brahmani, a diva não pode alcançar mukti. Ele também acreditava que o nascimento em tal família seria a única causa de desenvolver as características da natureza de um Brahmana. Quando ele ouviu a discussão entre os Vaishnavas e os descendentes do Chankasi, ele ficou completamente insatisfeito. Ele não conseguiu penetrar, ou seja, ele não conseguiu captar as declarações do Kasi Sahib, porque elas eram muito profundas, verdades fundamentais. Perturbado em seu coração, Devidasa Vidyaratna começou a pensar. De fato, a raça muçulmana, aqui está dizendo raça, então estou traduzindo exatamente como está aqui. A raça muçulmana é um fenômeno estranho. E ninguém pode compreender de fato o que eles dizem. É claro que meu pai estudou Farsi e árabe, mas ele vem estudando religiões por um longo tempo. Mas por que ele dá tanto respeito, oferece tanto respeito aos muçulmanos?
O hindu é obrigado a tomar banho para se purificar, né, se ele toca num muçulmano, né? Então, o que Paramahansa Babaji Maharaj, né, poderia estar pensando quando ele convidou aquela pessoa para se sentar numa assembleia e oferecê-lo o maior respeito? Assim considerou então o Devidasa, o filho do Lahiri Mahashaya. Ele tem aquela concepção bem materialista de que você só é um brahmana se nasce numa família brahmane, de que só os brahmanas são capazes de alcançar a liberação, né, que pessoas de outras religiões não têm qualquer valor, principalmente os muçulmanos, que obviamente causaram muito terror na Índia. E é assim, nesse ponto é até compreensível essa dúvida do Devidasa em relação aos muçulmanos. Mas o ponto é que o Qazi Sahib ele já não era mais um muçulmano, né? Ele já era um Vaishnava, né? Só que a questão toda é que na cabeça do Devidasa, um muçulmano, alguém que nasce numa família muçulmana, não tem condição nenhuma de se elevar a uma casta superior, nem mesmo receber mantras, né, ou fazer qualquer prática Vaishnava brahmínica. Né? Para ele seria impossível, ele teria que nascer de novo. Por quê? Porque a compreensão do Devidasa é baseada em nascimento, não em, vamos dizer, qualidades inatas, desenvolvimento espiritual, que podem transcender aquela origem, aquele nascimento facilmente. Muito bem. Naquela mesma noite, Devidasa disse: Shambhu, eu não posso mais permanecer em silêncio sobre este assunto. Eu tenho que acender o fogo do debate lógico e queimar essa visão herética, né, até as cinzas. E foi aqui em Navadvipa que o melhor de todos os eruditos, como Sarvabhauma e Shiromani, discutiram o Nyaya Shastra. E Raghunandana, ele bateu, né, ou extraiu as 28 verdades do Smriti Shastra. Como então é possível que hindus e muçulmanos agora estejam se relacionando aqui dentro desta mesma Navadvipa? Talvez os professores de Navadvipa ainda não receberam, né, os bons ventos dessa notícia. Então, Vidyarathana, ele dedicou-se de todo o coração, né, a essa tarefa pelos próximos dias. Ao pôr do sol, a luz havia, vamos dizer, ao raiar do dia, uma leve garoa havia caído. No meio da manhã, oprimido, né, pelas nuvens, o sol não tinha sido capaz ainda de lançar nem mesmo um olhar sobre a terra. Devi e Shambhu terminaram o seu alimento de khichdi, que é uma mistura de arroz com lentilha ou ervilha, né? Antes das 10 horas, né, e estavam prontos, sentindo que seria o momento apropriado para eles. Em Sri Godruma, os Vaishnavas haviam demorado um pouco no seu Madhukari. Madhukari significa a mendicância diária. No entanto, quase todos estavam ali honrando Prashada. Já tinham honrado a Prashada da manhã e estavam sentados num grande kutira, né, em um lado do Madhavimalati, no bosque de Madhavimalati. Paramahansa Babaji Vaishnava Dasa, Pandit Ananta Dasa, da vila de Sri Nrsimhapali, Lahiri Mahashaya e Jadava Dasa de Kulia começaram a cantar Harinama
nas suas tulasimalas, absortos em Paramananda. Naquele momento, o famoso Pandita Krishna Churamani chegou, junto com Vidyaratna Mahashai, Chaturbuja Padaratna de Samudragar, Chintamani Nyayaratna de Kashi e Kalidasa Vachaspati de Purvasthali. Os Vaishnavas ofereceram grande respeito aos brahmanas eruditos, né, e ofereceram assento a eles. Ofereceram-lhes assento. Paramahansa Babaji disse, é dito que um dia nublado é inauspicioso, mas hoje ficou muito auspicioso para nós. Hoje, os brahmanas panditas do Dhamma, de Navadvipa Dhamma, vieram purificar o nosso kutir com a poeira de seus pés. Os Vaishnavas, naturalmente, eles consideram-se muito mais insignificantes do que uma folha de grama. Então, eles ofereceram pranamas, dizendo Vipra Charanabhya Namaha, ou seja, reverências aos pés dos brahmanas. Vipra Charanabhya Namaha. Os brahmanas panditas, então, que consideravam-se muito eruditos respeitados, né, responderam oferecendo bênçãos aos Vaishnavas e se sentaram. Ao invés deles retribuírem, né, as reverências, vejam, eles deram bênçãos, ou seja, faltou humildade, né. Os brahmanas que Vidyaratna havia preparado para o debate ofereceram então pranama a Lahiri Mahashai, porque ele era o mais velho de todos. Lahiri Mahashai, que agora estava versado nas verdades confidenciais dos Shastras, imediatamente retornou o pranama aos panditas. De todos os panditas, Krishna Churamani era o mais eloquente. Ele havia debatido o significado dos Shastras com muitos outros panditas em Kashi, Mithila e inúmeros lugares, e derrotou todos os seus oponentes. Ele era baixo, tinha uma tez brilhante e negra, né, e um aspecto sério. Né. Seus olhos brilhavam como um par de estrelas. Agora ele começou então a falar, né, ele começou a discussão, né, com os Vaishnavas. Então o Churamani disse, hoje viemos ter o Darshana dos Vaishnavas. Embora nós não apoiemos todas as suas condutas, nós admiramos muito a sua devoção exclusiva. Porque o próprio Bhagavan, no Bhagavad Gita 9.30, disse, Apiche suduracharo bhajate mam ananyabhak, sadureva sad samantavya samyag vyavasito hisaha. Mesmo que alguém seja um pecador abominável, se ele me adora com devoção exclusiva, ele deve ser considerado um sadhu, porque a sua inteligência está firmemente situada com determinação apropriada. Essa é a tradução do verso. Essa declaração do Bhagavad Gita é a nossa evidência, né? E é por isso que, é por causa dessa conclusão que nós viemos ter o darshan dos sadhus hoje. Mas nós temos uma reclamação a fazer. Por que vocês se associam com os muçulmanos sob o pretexto de Bhakti? Nós queremos discutir este assunto com vocês. Quem quer que seja o mais inteligente entre vocês, que dê um passo adiante para debater conosco. Os Vaishnavas ficaram incomodados com as palavras do Krishna Churamani e também do Paramahansa. E então Paramahansa Babaji disse com muita humildade, nós somos tolos, nós não sabemos o que sabemos sobre debate. Nós simplesmente atuamos de acordo com o comportamento demonstrado pelos Mahajanas anteriores. Somos
vocês são todos eruditos, né? Então vocês devem recitar as instruções dos Shastras, e nós iremos ouvir em silêncio. E Churamani disse: como você pode agir de acordo com essa declaração? Você está sobre os auspícios da sociedade hindu? E se você perpetrar práticas e ensinamentos que são opostos aos Shastras, o mundo será arruinado. Nós iremos praticar e pregar contra os Shastras e, ao mesmo tempo, iremos declarar que nós estamos seguindo o caminho dos Mahajanas. Que tipo de conversa é essa? Quem é um Mahajana? Aquele que pode ser de verdade conhecido como Mahajana apenas se o seu comportamento e ensinamentos estiverem de acordo com os Shastras. Como pode haver qualquer benefício para o mundo se nós simplesmente colocarmos um rótulo em qualquer pessoa dizendo que ele é um Mahajana e depois citar o verso Mahajano Janagata Sapantaha? Devemos então seguir o caminho dos Mahajanas? Então, essas palavras pesadas do Churamani foram intoleráveis para os Vaishnavas. Então, eles saíram, né, e consultaram-se uns aos outros em um kutir separado. Ou seja, eles tomaram aquilo como uma grande ofensa, uma grande afronta, né? Esse Churamani dizendo que eles estavam desviando-se das palavras dos Shastras, que eles não sabiam identificar quem é um Mahajana, e que os Mahajanas que eles seguiam, de fato, talvez não fossem Mahajanas. Enfim, foram vários insultos aqui proferidos pelo Krishna Churamani. Então, indo para uma outra cabana, eles então começaram a conversar, né? Eles concluíram que porque os Mahajanas foram acusados de terem feito algo de errado, seria imperativo agora refutar essas acusações, né? Ao ponto em que estivesse ao alcance deles fazê-lo, né? Paramahansa Babaji, então, escolheu não participar deste debate. Pandita Ananta Das Babaji era um erudito em Nyaya Shastra. Mas, no entanto, todos pediram que Sri Vaishnava Das Babaji conduzisse o debate. Os Vaishnavas puderam entender imediatamente que Devidasa Videratana estava instigando aquela confusão. Lahiri Mahashoy também estava presente e ele complementou: o Devi é extremamente orgulhoso. A sua mente ficou agitada naquele dia em que ele testemunhou o nosso comportamento com o Kazi Sahib. E é por isso que agora ele trouxe todos esses Brahmanas Panditas até aqui. Vaishnavadasa então pegou a poeira dos pés de Paramahansa Babaji, colocou em sua cabeça e disse: eu devo cumprir com a ordem dos Vaishnavas, colocando-a sobre minha cabeça. Hoje, o conhecimento que eu adquiri deve certamente render frutos. Naquele momento, então, o céu já estava claro, ensolarado. E um grande tapete foi colocado, né, naquele bosque de Malati Madhavi, e todos os Brahmanas se sentaram de um lado e os Vaishnavas de outro. Todos os Brahmanas e Panditas de Sri Godruma, de Madhwadvipa, foram convidados para vir. E muitos outros estudantes vizinhos e Brahmanas também se juntaram à assembleia. Então, com certeza, não foi um encontro pequeno. Pelo menos 100 Brahmana Panditas estavam sentados de um lado, enquanto 200
Vaishnavas sentaram-se do outro lado. Vaishnava Dasa Babaji, com calma e compostura, se sentou, né, na ponta da assembleia, pelo pedido dos Vaishnavas, a pedido dos Vaishnavas. Nesse momento, então, um incidente impressionante aconteceu. Um punhado de flores Malati caiu sobre a cabeça do Vaishnava Dasa, das árvores que estavam acima. E isso trouxe vida para os Vaishnavas, né, inspirando-os a então clamar pelo nome de Sri Hari bem alto. Haribol. Isso deve ser entendido como a misericórdia de Sriman Mahaprabhu, eles disseram. Por outro lado, Krishna Churamani disse: vocês podem pensar isso, mas flores não poderão dar conta do recado, ou seja, não poderão vencer um debate. A árvore deve ser conhecida pelos seus frutos, disse ele. Fazendo pouco caso do que foi dito, Vaishnava Dasa então começou. Ele disse: este encontro está acontecendo aqui em Navadvipa hoje, e se parece com as assembleias que acontecem em Varanasi. Isso é motivo de grande felicidade para mim. Embora eu seja um residente da Bengala, eu passei muitos anos estudando e também lecionando em Varanasi e outros lugares. Então eu estou, e portanto não estou tão acostumado a falar em Bengali. Então é um pedido meu que na Assembleia de hoje as perguntas e respostas sejam feitas em sânscrito. Aí agora a coisa já começou, né? O Vaishnava Dasa já jogou o nível do debate lá para cima, né? Tem que falar sânscrito. Se não entender sânscrito, não tem nem como começar a debater. A literatura está em sânscrito, né? Se você domina a literatura, você tem que saber sânscrito. Seria impossível o oposto, né? Mas Krishna Churamani havia estudado os Shastras com muita determinação, mas ele não era fluente em sânscrito, né? A parte são alguns versos que ele havia memorizado, né? Apenas. E ele ficou bem desanimado com a proposta do Vaishnava Dasa e disse: por quê? Nosso encontro é na Bengala, então devemos falar em Bengali. Eu não posso falar sânscrito como os panditas das províncias do oeste. E todos puderam observar, né, que o Churamani havia ficado com medo de debater com o Vaishnava Dasa. Então, todos pediram então que o Vaishnava Dasa falasse em Bengali, e ele então acabou concordando. Então o Churamani ele levantou a primeira objeção, perguntando: a casta, né, ou a jati, como dizem em Bengali, né, a casta ela é nitya, ou seja, eterna. Os hindus e os muçulmanos são de castas diferentes. Um hindu não seria considerado caído por se associar com um muçulmano? E o Vaishnava Das Babaji então respondeu: de acordo com o Nyaya Shastra, jati, o termo que se refere à raça, casta ou espécie, é invariável. No entanto, o termo jati bheda, a distinção da casta mencionada aqui, não se refere à diferença entre a casta entre os seres humanos que nascem em diferentes países. Este termo se refere à diferença entre espécies, como, por exemplo, aquela encontrada entre as vacas, os bodes e os seres humanos. Então o Churamani disse: sim, o que você diz é verdade.
Mas isso também significa que não existe jati bheda entre hindus e muçulmanos? Ou seja, não existe distinção de casta entre hindus e muçulmanos? Vaishnava Dasa disse: sim, existe uma distinção entre as castas, mas esse tipo de jati não é eterno. Seres humanos são apenas têm um jati, né, que faz com que ele que faz com que essa palavra aqui signifique espécie. Né? Dentro da espécie humana existem outros diferentes jatis ou castas, né, que foram inventadas baseadas em diferenças de língua, país, estilos de roupa, né, e cor da pele. Então o Churamani disse: não há qualquer diferença em termos de nascimento? Ou existe alguma diferença entre hindus e muçulmanos que consista em nada mais do que a diferença na sua roupa e outras coisas? E Vaishnava Dasa respondeu: as divas, elas nascem em varnas e castas inferiores ou superiores de acordo com o seu karma anterior. E isso está em acordo com o seu varna. Né? Então, de acordo com o seu varna, eles podem ser podem estar aptos para executar diferentes tipos de trabalho. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, né, são os 4 varnas. Todos os outros são Antyadya, o que significa que eles são nascidos fora da casta, né, do sistema de castas. E o Churamani perguntou: os muçulmanos então são uns sem casta? E o Vaishnava Dasa disse: sim, de acordo com o Shastra, eles estão fora da jurisdição dos 4 varnas, eles são Antyadya. E o Churamani disse: então, como os muçulmanos podem ser Vaishnavas e como respeitáveis Vaishnavas podem se associar com eles? O Vaishnava Dasa respondeu: os Vaishnavas são aqueles que têm Bhakti pura, e todos os seres humanos são candidatos ao Vaishnava Dharma. Os muçulmanos não são aptos para executar as tarefas prescritas para os diferentes varnas, de acordo com o sistema de Varnashrama, por conta do seu nascimento desqualificá-los. No entanto, eles têm todo o direito de participar das práticas de Bhakti. Ninguém pode dizer que sabe o significado dos Shastras até que ele tenha examinado, né, com muita precisão as diferenças sutis entre Karma Kanda, Jnana Kanda e Bhakti Kanda. Ou seja, aqui o Vaishnava Dasa, já trouxe a discussão para um outro nível. Ele concordou com o Churamani que, de fato, muçulmanos estão fora do Varnashrama oficial, né, são considerados sem casta, mas, no entanto, isso não os exclui da possibilidade de praticar Bhakti Yoga, ou seja, de serem Vaishnavas. Por quê? Ser um Vaishnava não está ligado, né, ou dependente do tipo de nascimento que você teve, seja ele inferior ou superior. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu vem exatamente para isso, né, para esclarecer tudo isso. Não à toa que ele deu misericórdia, então, para o Chankasi, que deixou a sua geração de herdeiros, também todos Vaishnavas. Né? Então, dessa forma, os Vaishnavas continuam reconhecendo o valor, né, de um Vaishnava, independente do nascimento que ele teve. Bom, então o Churamani disse: muito bem, quando alguém executa os seus deveres prescritos de acordo com o karma, o seu coração gradualmente se purifica, né, para que ele se torne apto para a prática de Jnana. Dentre os Jnanis, alguns são Nirbeda Brahmavadis, ou seja, que advogam, né, o Brahman impessoal e indiferenciado.
enquanto outros são Vaishnavas, que aceitam a forma pessoal de Bhagavan, né, possuindo atributos transcendentais, Savisheshavada. De acordo com essa progressão, alguém pode se tornar um Vaishnava sem antes. Ninguém pode se tornar um Vaishnava sem antes ter completado todas as suas aptidões para o karma. Os muçulmanos não são aptos nem mesmo a praticar o karma prescrito dentro do Varnashrama, do sistema de Varnashrama, porque eles são sem casta. Então, como eles podem se tornar aptos para a prática de Bhakti? E o Vaishnava Dasa diz: seres humanos sem casta têm todo o direito de praticar Bhakti. Todos os Shastras aceitam isso, e o próprio Bhagavan disse isso no chamado Bhagavad Gita 9.32. Mam hiparta vyapasritya ye pisyu pappayonaya striyo vaishastata shudraste piyanti param gatim. Ó Parta, mulheres, vaixas, shudras e pessoas nascidas ao nascimento inferior, né, nascidos em famílias pecaminosas, podem alcançar o destino supremo se abrigando em mim. Aqui a palavra ashritya, ou seja, abrigando-se, se refere a Bhakti. Isso também é corroborado pelo Skanda Purana, no Kashikanda 21.63. Brahmana kshatriyo vaishya shudro vayadi vetara Vishnu Bhakti samayukto geya sarvottamascha saha. Mesmo que alguém seja um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya, um Shudra ou um sem casta, se ele se abriga em Vishnu Bhakti, ele deve ser considerado como superior a todos. É dito também no Naradiya Purana: Swapachopi Mahipala Vishnu Bhakto Dvijadika Vishnu Bhakti Vihino Yojatischa Swapachadikaha. Yuchuramani disse: você pode me dar várias citações dos Shastras como evidência, mas é importante ver o que está, vamos dizer, subentendido, né, ou subliminar, né, dentro desses princípios considerados. Como o defeito de ter um nascimento degradado pode ser removido. Pode, então, esse defeito relacionado ao nascimento de alguém ser removido sem que ele não nasça novamente? E o Vaishnava Dasa disse: o defeito de um nascimento degradado é o resultado de prarabdha karma, ou seja, atividades prévias que começaram a frutificar nesta vida. E este prarabdha karma pode ser destruído simplesmente por recitar os nomes de Bhagavan. A prova disso está também no Srimad Bhagavatam 6.16.44. Yanama sakrit shravanat pukasho pivimuchate samsarat. Mesmo um comedor de cachorros pode ser libertado da existência material simplesmente ouvindo os seus santos nomes uma única vez. Isso também está declarado no Srimad Bhagavatam 6.246. Nata param karmanibandha kritanam mumukshatam tirta padanukirtanat nayat puna karmasu sajate mano rajastamobhyam kalilam tato nyata. Aqueles que desejam liberação do cativeiro material não têm outro meio de desenraizar, né, os seus pecados, senão através do cantar dos santos nomes de Bhagavan, que santificam até mesmo os locais sagrados, né, pelo mero toque dos seus pés de lótus. A razão é que quando estamos executando Nama Sankirtana, a mente não fica apegada ao karma de novo, enquanto que quando se pratica qualquer outra forma de expiação, a mente novamente se contamina, né, pelas qualidades materiais da paixão e da ignorância. E por quê?
porque as tendências de cometer pecados não foram destruídas pela raiz. Ou seja, quando você pratica a expiação cantando os santos nomes, você não só remove o pecado, mas também remove a tendência de cometer pecados. Quando você utiliza qualquer outro método de expiação de pecados, você pode purificar o pecado, mas não elimina a tendência de cometer pecados. Tá? Então esse verso é muito importante. Aí ele cita também o Srimad Bhagavatam 3.33.7, que diz: Aho vatta swapacha to garyam yad javagre vartate namatubhyam tepus tapaste juhuvu sajnur aya brahmanuchur nama grihnanti yete. O que mais pode ser dito da grandiosidade daquela pessoa que canta os santos nomes de Sri Hari? Uma pessoa cuja língua recita os seus santos nomes é superior a todas as demais, mesmo que ela tenha nascido numa família de comedor de cachorros. Se o seu status bramínico já foi estabelecido, o seu status bramínico já foi estabelecido, né, no seu nascimento anterior. Aquelas almas afortunadas que cantam Sri Harinama já passaram por muitas austeridades, executaram sacrifícios de fogo, banharam-se nos locais sagrados, né, nos rios sagrados, seguiram todas as regras de conduta apropriada e já estudaram os Vedas completamente. Esse é um verso muito, muito importante para nós não só compreendermos de modo geral o poder dos santos nomes, mas também tirarmos de nós que somos ocidentais, que somos também sem casta, qualquer sentimento de inferioridade, tá, em relação a qualquer indiano, né, brahmana ou shudra ou vaishya, enfim, que faça parte dos varnas, porque esse verso diz que aquele que canta os santos nomes com regularidade, né, ou seja, que é um devoto oficial, né, como nós, né, ou pelo menos quase todos que estão aqui ouvindo, eles já passaram por todos os outros processos, né, nas vidas anteriores. Né, processos estes que incluem a execução de diversos tipos de cerimônias de fogo, já obtiveram a perfeição nessa prática, já se banharam em todos os locais sagrados, já seguiram todas as regras, né, de conduta descrita nos Vedas e já estudaram os Vedas completamente. Agora eles são aptos a cantar os santos nomes. Então o Churamani disse: então por que um Chandala que canta Harinama, ele é impedido de executar yagyas, né, e outras atividades brahmínicas? Né? O Vaishnava Dasa respondeu: deve-se nascer numa família de brahmanas para executar yagyas, né, e outras atividades, né, brahmínicas. E até mesmo aquele que nasce numa família brahmane deve se purificar pela cerimônia de colocar o cordão sagrado antes dele começar a executar as tarefas de um brahmana. Da mesma forma, um Chandala, ele pode ter se purificado por praticar Harinama, né, por cantar Harinama, mas ele ainda não vamos dizer assim, apto para executar yagyas até que ele consiga um nascimento seminal dentro de uma família brahmana. No entanto, ele pode executar os processos de Bhakti, né, que são infinitamente mais elevados do que os yagyas. Então veja, do que as cerimônias de fogo. Então veja a resposta, né, muito eloquente do Vaishnava Dasa. Ele concordou com o Churamani, dizendo que sim, de fato, um comedor de cachorros não pode fazer uma cerimônia de fogo porque ele não tem iniciação de cordão bramínico e não tem
o samskara necessário para a execução daquela cerimônia de fogo. No entanto, ele pode executar uma série de outras que são infinitamente superiores a uma cerimônia de fogo. E o Churamani ficou revoltado. Que tipo de conclusão é essa? Ele disse. Como uma pessoa que está desqualificada, né, para uma coisa possa estar qualificada para algo muito mais elevado, né, para uma coisa inferior, possa estar qualificado para uma coisa muito mais elevada. Existe alguma conclusão, alguma evidência conclusiva para isso? E o Vaishnava Dasa disse: existem dois tipos de atividades humanas. Atividades materiais, que estão relacionadas com a existência prática, né? Ou seja, biabohárika, e atividades espirituais, que estão relacionadas com a verdade, né, última, paramártica. Uma pessoa pode ter obtido uma qualificação espiritual, mas não necessariamente ela tenha uma qualidade particular sobre atividades materiais. Por exemplo, aquele que é um muçulmano de nascimento, ele pode ter adquirido, por exemplo, a natureza e as qualidades de um brahmana. Então ele é um brahmana pelo ponto de vista espiritual, mas ainda assim ele permanece inapto para certas atividades materiais, como por exemplo casar a sua filha, né, com um outro brahmana. E o Churamani perguntou, por que isso? Né? O que há de errado em se ele fizer isso? Perdão, se casar com uma filha de um brahmana, no caso, era o que ele disse no final. Aí o Churamani perguntou, mas por que isso? O que há de errado nisso? E Vaishnava Dasa disse, se alguém viola os costumes sociais, ele será culpado de Vyabhaharika Dosha, ou seja, uma impropriedade secular. E os membros da sociedade que têm muito orgulho, né, da sua respeitabilidade social, né, não irão coadunar com tal atividade. É por isso que não devemos executá-la, né, mesmo que ele seja espiritualmente qualificado. Então o Churamani perguntou, por favor, me diga qual é a causa da elegibilidade para o karma e qual é a causa da elegibilidade para a bhakti. E o Vaishnava Dasa respondeu, Tatat karma yogya swabhava janma, natureza, nascimento e outras atividades vyabhaháricas, ou seja, de comportamento material, né? Ou outras causas, né, que o tornem aptos para um trabalho específico, são as causas da elegibilidade para o karma. A origem dessa elegibilidade para Bhakti, ela é Tattvika Shraddha, ou seja, a fé que está fundamentada na verdade absoluta. E aí o Churamani disse, não tente me intimidar com essa linguagem do Vedanta. Me explique claramente o que você quer dizer com Tatat Karma Yogya Swabhava. E o Vaishnava Dasa disse, as qualidades que são encontradas na natureza de um Brahmana são o controle dos sentidos, o controle da mente, a austeridade, a pureza, satisfação, perdão, simplicidade, devoção a Bhagavan, misericórdia e verdade, né, ou honestidade. As qualidades naturais de um kshatriya são proeza, força física, como se diz, determinação, heroísmo, tolerância, magnanimidade, perseverança, gravidade, devoção aos brahmanas e opulência. As qualidades que caracterizam os Vaishyas são teísmo, caridade, fé, abstenção do orgulho e
avidez para acumular riqueza. As qualidades materiais de um Shudra são serviço aos Brahmanas, às vacas, às deidades celestiais e a satisfação com o que quer que eles tenham obtido. As qualidades na natureza de um sem casta são sujeira, desonestidade, roubo, ateísmo, discussões fúteis, luxúria, ira e desejo para satisfazer os seus sentidos. Os Shastras prescrevem que o Varna de alguém deve ser determinado de acordo com as suas diferentes naturezas. A determinação de um Varna na base de nascimento apenas é uma prática recente. A inclinação individual ou de um indivíduo, por um tipo específico de trabalho e a sua expertise nele são ambas relacionadas a suas naturezas. A natureza de uma pessoa dá origem a essa inclinação e a esse gosto por atividades em específico. E é esta natureza particular, esta swabhava, que é conhecida como sendo a natureza de acordo com os trabalhos específicos, tatat karma yogya swabhava. Em alguns casos, o nascimento é o fator proeminente, em se adquirir esta natureza. Em outros casos, a associação é o fator primordial, ou seja, o tipo de associação que você tem. A natureza ela é formada a partir da associação, que começa com o nascimento, mas o nascimento é apenas uma causa que determina o desenvolvimento dessa natureza. De fato, a natureza ela se desenvolve a partir do momento que a pessoa nasce, mas não significa que esse nascimento seja a única causa dessa natureza e a sua elegibilidade para um trabalho específico. É um grande erro pensar pensar ao contrário, porque, na verdade, existem muitas causas para determinar a natureza de alguém. Portanto, os Shastras prescrevem que devemos estudar a natureza das pessoas, de acordo com a elegibilidade delas para o trabalho. Então o Churamani pergunta: o que significa Tattvika Shraddha, a fé na verdade absoluta? E o Vaishnavadasa diz: Tattvika Shraddha é uma fé de coração puro em Bhagavan, que dá origem a uma busca espontânea para alcançá-lo. A Tattvika Shraddha, ou seja, uma fé irreal, é aquela a qual se baseia apenas em concepções errôneas de Bhagavan, que surge num coração impuro, ao ver atividades mundanas, e que dá origem, com certeza, ao egoísmo, que está fundamentado no orgulho, no prestígio e em desejos mundanos. Alguns Mahajanas descreveram Tattvika Shraddha como Shastriya Shraddha, fé nos Shastras. E é essa Tattvika Shraddha que é a causa da elegibilidade para Bhakti. Então o Churamani disse: vamos então admitir que uma pessoa, que algumas pessoas tenham desenvolvido fé pelos Shastras, embora suas naturezas não sejam elevadas, Então, essas pessoas seriam também elegíveis para Bhakti? Ou aptas para praticar Bhakti? Muito bem, então a gente vai deixar essa resposta para a próxima aula. Tá bom? Vamos encerrar aqui. Um excelente dia a todos. Hare Krishna, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo
Vaishnavebhyo Namo Namaha.